Bom, a gente falou agora dos conselhos, né? E também tem a figura do subsíndico também, né? Então tem a convenção do condomínio, tem algumas convenções que ela prevê a existência de um subsíndico, né? Fala um pouco sobre o papel do subsíndico, Clécio. Pessoal, o papel em si do subsíndico, ele é muito mais assim, é, se fica assim, é como se fosse assim, ó, ele fica em stand-by, né? Fica parado, porque ele só entrará nas funções mesmo na ausência do síndico. Ou quando o síndico tiver algum interesse naquele assunto, aí ele não pode pegar e tomar partida. Tipo assim, tem que ser uma pessoa imparcial, que seria o quê? O subsíndico. É o subsíndico que assume e vai verificar que aquela situação, porque tem conflito de interesse entre o condomínio e o síndico. Então, por exemplo, assim, o síndico vai viajar, vai fazer uma viagem internacional, vai ficar um mês fora. Aí o síndico, normalmente, tem que assumir o papel dele, momentaneamente, até a volta do síndico. É como se fosse, por exemplo, assim, igual um presidente da República. O presidente viajou, o vice-presidente assume o cargo, as funções e executa, como se fosse normalmente, como se fosse o presidente ou o síndico mesmo normal. Só que é o seguinte, ele também responde pelos excessos e deverá sempre cumprir também as diretrizes do próprio condomínio, as normas em si, né? Por isso que é importante ter essa equipe bem entrosada. Então, você vai eleger o síndico, né? Isso, Eleja também um subsíndico também bom, isso. porque na ausência do síndico é ele que vai estar tomando aquelas decisões. E os dois também, eles precisam ter um entrosamento, né? Então, é importante que esse subsíndico ele entenda o papel dele também e que esteja presente nos momentos que o síndico precisar, porque até tudo bem, à distância, ainda o síndico consegue fazer a gestão à Uhum. distância, né? Mas se ele ficar doente, né? E vamos supor que não é um síndico profissional, que ele não tem equipe, então o condomínio vai ficar sem gestão, né? Sem gestor, né? E, Isso. por E exemplo, como não é o síndico que escolhe o subsíndico, ele é também eleito em assembleia, os moradores verificarem uma pessoa boa, que às vezes até combine ali um pouco com o síndico para eles não terem atritos, porque o atrito vai causar problema para o condomínio. Então, aí um está fazendo um ótimo trabalho, aí ele precisa se ausentar. O outro vai assumir, vai atrapalhar o trabalho dele, então os moradores têm que verificar essa situação também. eu acho que tem que ficar claro, assim, a vontade da pessoa, né? Se a pessoa tem vontade de ser síndico, ela tem que se candidatar ao cargo de síndico, né? Se a pessoa ela tem vontade de ser um conselheiro, porque não quer essa responsabilidade, que é apenas ser um conselheiro, então que ela seja um conselheiro. Agora, o que a gente vê, às vezes, é uma pessoa que ela queria ser síndico, aí ela entra como um subsíndico ou no conselho e ela fica atrapalhando a gestão. Então, assim, é até bom, por exemplo, tá lá, assim, uma dica, né? Tá lá as pessoas lá se candidataram a síndico, então elas têm vontade de ser síndico, né? Então, teoricamente, o subsíndico não deveria ser aquela pessoa, porque aquela pessoa ela quer ser síndico, ela quer aquele cargo de síndico. Então, deveria ser outras pessoas para assumir esses outros cargos, porque essa pessoa, se ela tiver interesse em ser síndico, ela tem uma grande chance dela não deixar o síndico, dela atrapalhar essa gestão do síndico. E o síndico também ele tem que ter isso em mente, e se ele identificar também que esse subsíndico, ou esses conselheiros, que eles têm interesse em ser o síndico, fazer a gestão, eles podem conversar, falar assim, olha, me ajuda aqui a fazer o meu trabalho, na próxima, se você tiver interesse, eu também te ajudo também, fazer uma parceria, porque no final das contas, o condomínio é quem tem que sair ganhando. Então, se ficar melhor para o condomínio, o objetivo foi cumprido, né? Por isso que muitas vezes é interessante na eleição do conselho em si, é pegar pessoas que já tenham alguma afinidade. Por exemplo, assim, um conselheiro que seja um contador ou um conselheiro que seja advogado, porque aí ele vai ajudar o síndico a tomar determinadas decisões naqueles assuntos, naqueles temas, né? Por exemplo, assim, vai ter um processo, ele vai entrar com um processo ou não, por exemplo, assim, faça uma consultora. O que é o ideal? Ter um conselheiro, por exemplo, assim, que seja advogado, porque ele também tem interesse, e nesse interesse dele, ele vai ver, ponderar o que é melhor para o condomínio. Vai Ele agregar. vai agregar. Por exemplo, assim, um engenheiro, por exemplo, está com uns problemas na parte estrutural do condomínio. E o que é o ideal?
é sempre ter um conselheiro que trabalha nessa área, que tem, vamos dizer assim, que pega e faz ajuda no gerenciamento. Porque o síndico ele não é obrigado a saber tudo, mas ele precisa de saber aonde buscar essas informações necessárias. E muitas vezes o conselho em si vamos dizer assim, é um local muito bom de ter profissionais ali, ó, com baixo custo, né? Porque são pessoas que têm interesse, porque eles moram ali, eles têm interesse no bem-estar do condomínio, né? Está Porque afetarão necessariamente o patrimônio deles, né, em si, né? estava falando de engenheiro, né? Também tem a parte das comissões que são formadas para algumas destinações específicas, né? Então, por Isso. exemplo, vai fazer uma obra dentro de um condomínio, então o condomínio, o síndico, ele pode criar ali um conselho, uma comissão, na verdade, né? Para estar acompanhando essa obra, para estar ajudando a conduzir essa obra, né? Então, é importante também que procure exatamente fazer isso. Vai fazer um conselho para uma obra? Então, procure engenheiro, procure arquiteto, procure pessoas da área para ajudar nessa condução da melhor forma, né? Bom, Deixa eu só fazer uma ponderação também aqui, pessoal, que muitas vezes acontece. A convenção, muitas vezes, dependendo do tamanho do condomínio, não quer a previsão do subsíndico, mas obrigatoriamente terá do síndico, né, e do conselho. E o que acontece? Quando não tem a figura do subsíndico, muitas vezes é o presidente do conselho que atuará como, na ausência do síndico, atuará como síndico, fará a substituição. bem lembrado. Ou se o síndico, por exemplo, renunciar e for necessário ficar por um período sem, quem responde, quem que assume, seria a figura do presidente do conselho. Então, assim, porque alguns podem ficar com a dúvida, "Ei, mas minha convenção não tem a figura do subsíndico. E quem que assume? Então, normalmente, fica por um período, né, que seria a figura do presidente do conselho, e ele chamará novas eleições e seria, vamos dizer assim, uma nova eleição de síndico, né? Para É o porque próximo ele não mandato. pode virar o Ele síndico, não né? pode virar Ele não síndico porque ele não pode é assumir. síndico, né? Ele sempre foi presidente do conselho. Então ele vai pegar, ele vai, tipo assim, Chamar vai uma fazer como se assembleia, né? fosse só um mandato tampão ali. Ele pega só para chamar a assembleia, né? E para não deixar o condomínio parado, e já começa novamente. A gente até falou a parte importante que a gente não disse aqui, né? Que todo condomínio obrigatoriamente tem que ter um síndico. Então, pode existir alguma coisa por aí, né? Mas não vai estar formalizado. O condomínio tem que ser constituído um CNPJ, né? E esse CNPJ, toda vez que tem uma eleição de síndico, você tem que fazer um processo para colocar como responsável por esse CNPJ, por esse condomínio, o síndico eleito. Então, condomínio sem síndico e sem CNPJ não deveria existir, porque isso é uma parte formal que tem que ser cumprida, que é uma parte obrigatória, né?